Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Poucas pessoas, ou não entenderam a pergunta, né? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abram suas Bíblias comigo no livro de Salmos, Salmos capítulo 22. Salmos capítulo 22. Eu peço para os irmãos para que fiquem no decorrer com a Bíblia aberta no seu colo, porque nós vamos ler todo o capítulo. Então, é do versículo 1 ao 31, mas nós vamos ler por partes. Então é importante que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, ou ao menos marcada, para não ter que depois procurar. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, glória a Deus. Então coloque sua Bíblia aí sobre o colo um pouquinho. Feche os seus olhos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te louvamos, te rendemos graça pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, por este culto, meu Pai, que nos reunimos aqui com o propósito de entregar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Pai, mas a Tua graça é tão infinita, é tão poderosa, que não há como termos um encontro contigo e sairmos da mesma maneira. E nós sabemos, Senhor, o quanto somos transformados pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, por isso, Senhor, nós confiamos que através da Tua palavra o Senhor falará aos nossos corações e que sairemos daqui extremamente edificados, meu Pai, para o louvor da Tua glória. Deus, em nome de Jesus Cristo, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa mente, para que possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua palavra. Por isso, Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, seja conosco, continue conosco neste lugar, Espírito Santo de Deus, nos capacitando a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Nós te louvamos e te bendizemos neste lugar, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, para aqueles que estiverem anotando, o título dessa mensagem é Quando nos falta fé. Diga comigo, quando nos falta fé. Nós somos motivados a sempre estarmos firmes, fortes, em alta na nossa fé, mas é fato que nós somos seres emocionais e que oscilamos em nossas emoções, em nossos sentimentos, e a partir disso também temos uma conclusão ou uma assimilação diferente, oscilante da nossa fé em determinados momentos da nossa vida. Há tempos em que cremos muito, confiamos muito, já outros clamamos, e a percepção que nós temos, o sentimento que nós temos é de que o Senhor não ouve a nossa oração. Como agir diante disso? Como agir quando nós estamos nesses baixos da fé, quando nos falta fé? E nós vamos aprender com Davi, um homem muito especial, um homem que ganhou o título de homem segundo o coração de Deus, um homem cheio de defeitos, mas um homem que nos ensina, nos encoraja, em meio às nossas imperfeições, nos voltarmos para o Senhor e termos uma vida que o alegre, vivermos de maneira que a nossa existência glorifique o nome do Senhor. E como referência nós temos esse salmo, que é o salmo de Davi, Salmo 22, e nos mostra, essa nossa fragilidade, porque nós vamos perceber, se não percebemos aqui, você pode em casa ler mais uma vez, ele oscila durante o texto, há momentos de clamor, há momentos de júbilo, há momento em que ele diz não está crendo, em outros ele declara que crê. Isso é muito parecido com os nossos sentimentos, ele como humano como nós, então nos parecemos muito em nossa capacidade de oscilar as nossas emoções e consequentemente também oscilar a nossa fé. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos fé no nosso coração. Na verdade, nós só entregamos o nosso coração para o Senhor
porque recebemos essa fé. À medida que temos arrependimento, e aí há um conflito, né? O que vem primeiro, se arrependimento ou fé? E eu costumo dizer que os dois vêm juntos, né? Então, quando recebemos essa fé que gera esse arrependimento que gera fé, nós somos dotados por essa fé. Mas essa fé não é uma fé estática, ela não é uma fé imóvel, ela não é uma fé parada. A fé que nós recebemos é uma fé dinâmica. Diga comigo, uma fé dinâmica. E querendo ou não, nós acabamos vivendo altos e baixos na nossa fé. Há momentos em que a nossa confiança em Deus está enorme, que cremos que nada, absolutamente nada é impossível, que nós vamos avançar, que nós vamos conquistar, que nós vamos vencer. Mas há momentos que a nossa confiança está abalada, a nossa fé está em baixa, e ao contrário do que eu acabei de citar, nós achamos que absolutamente nada é possível. Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós já não nos sentimos assim em algum momento das nossas vidas, não é verdade? Apesar dessas variações da nossa fé, nós precisamos entender que Deus não nos chamou para vivermos em falta de fé. Deus nos chamou para viver uma vida em confiando, crendo, olhando para a sua palavra, entendendo quem é Deus e confiando, declarando uma vida de fé. Mas nós escolhemos o contrário, muitas vezes nos posicionamos, nossa natureza interfere, os nossos sentimentos, a nossa percepção interfere, e a gente acaba oscilando. E uma das nossas atitudes diante desses momentos de falta de fé precisa ser de não nos conformarmos com essa situação. Diga comigo, eu preciso não me conformar com a minha falta de fé em momentos difíceis, até que a nossa fé, querido, seja fortalecida novamente. E essa foi a experiência que Davi conta nesse salmo. Salmo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Perceba a falta de fé de Davi. Deus, eu oro e eu não consigo receber resposta. Olha só como ele estava. Mas imediatamente ele conversa com o seu próprio coração e se lembra das histórias de Deus. Ele diz assim no versículo 3: Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Imediatamente após o seu grito de desespero, Davi faz essa declaração do poder de Deus. Parece que algo então atinge o seu coração novamente, e ele volta para o vale da alma, no versículo 6. Mas eu sou verme, não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o dele, salve-o, pois nele tem prazer. Mas Davi então resiste a essas palavras, busca força e continua o salmo, lá no versículo 9. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Agora, a partir do versículo 11, Davi então descreve a situação em que ele estava. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Há muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-me como cera.
Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Depois de Davi insistir em clamar a Deus, ele disse: e tu me respondes. Por que Davi recebeu resposta do Senhor? E porque ele recebeu essa resposta, ele então sai daquele vale, sai daquele lugar difícil, daquele lugar cheio de perguntas, cheio de questionamentos, daquele lugar de tamanha opressão. Ao receber a resposta de Deus, Davi então é colocado novamente no lugar de confiança no Senhor. Por isso, a partir do versículo 22, ele começa a dizer assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorifica-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração, lembrar-se-ão do Senhor, e eles se converterão. Os confins da terra perante eles se prostrarão, todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Davi começa dizendo, nesse salmo: meu Deus, por que me abandonaste? E ele termina com essa experiência, proclamando: Ele, o Senhor, o meu Deus, agiu de maneira poderosa. Mas ele não chegou, queridos, a esse lugar de proclamação sem antes caminhar pelos vales da vida, sem antes caminhar por esses momentos de baixa na fé, sem antes caminhar por um momento de desilusões e total desespero. E por que esses momentos existem? Por que nós vivemos momentos de baixa na nossa fé, na nossa vida, no nosso coração? Por que em alguns momentos nós imaginamos, acreditamos tão firmemente que Deus está longe de nós, que Ele não responde, que Ele não se importa? Por quê? Não podemos nos esquecer, queridos, que nós vivemos em um mundo hostil, um mundo mau, um mundo em que há sofrimento. E Davi estava vivendo um momento difícil, estava vivendo um momento de perseguição, um momento de talvez enfermidade, tortura, violência, medo. E em que momento assim, meus irmãos, quando as nossas forças, nosso emocional ele é esticado ao máximo, quando vivemos situações de estresse continuado, estresse alto, é quase que inevitável vivermos essa experiência debaixo da nossa fé. E aí o nosso clamor é: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Esses pesos que nós carregamos parece que são acumulados sobre nós a ponto de tirar o nosso norte, de muitas vezes não conseguirmos nem mesmo respirar.
é um sentimento da alma, mas que reflete absurdamente o nosso corpo, reflete absurdamente o nosso físico, e o desespero toma conta do nosso coração. E assim como Davi, nós chegamos nesse lugar de questionar: Senhor Deus, onde o Senhor está? Os irmãos sabem que recentemente eu tive um quadro de dengue muito grave. As nossas plaquetas, geralmente, elas estão, o melhor, ali em torno de 400 mil. As minhas chegaram a 11 mil. E houve então a necessidade, eles perceberam a necessidade de me enviarem para Goiânia, para que então eu tivesse, um cuidado diferente, para que, conseguisse voltar as plaquetas a subirem. Mas antes eles fizeram uma tentativa de que essas plaquetas subissem um pouco, para entender se ia voltar a subir ou não, se eu de fato teria que ir para Goiânia. E queridos, eu me vi em um vale naquele momento. Eu já estava, me perguntando para o Senhor, há 11 anos atrás eu tive dengue, fiquei internado, minha esposa grávida da minha filha. Agora minha esposa grávida do nosso segundo filho, eu internado de novo com dengue, um quadro hemorrágico. Senhor, como assim? Por que disso? Mas clamando, como Davi, oscilando, ora clamando Senhor, Senhor, em hora dizendo Ele é o Senhor, Ele é o Deus, E a médica falou: então nós vamos fazer esse procedimento, 24 horas direto no soro, que se tornaram 48 horas, e vamos ver se as suas plaquetas sobem. Só não pode sangrar. Se sangrar, o negócio pode piorar. E eu fiquei o dia inteiro mal, muito mal. Mas quem serve a Deus em uma congregação tem irmãos, tem amigos, tem servos do Senhor do lado que se levantam em oração no momento em que o nosso clamor só vem como lágrimas. Eu pedi para que os irmãos, pedi para a pastora Rose: pastora, não coloca no grupo de intercessão não, que a minha esposa está lá, eu não quero que ela saiba, mas por favor, pastor, envia para os intercessores um clamor em favor da minha vida. E assim ela fez, e um exército se levantou para orar em favor da minha vida. Enquanto eu clamava no hospital, pessoas clamavam aqui na igreja, pessoas clamavam em seus lares. E quando chegou a noite, no início da noite, eu consegui tirar um cochilo, porque até então não tinha conseguido dormir. E aí quando eu acordei, eu estava passando a mão no peito, e aí fui olhar o acesso. Quando eu percebi, a minha mão estava toda ensanguentada. Eu percebi que o meu peito, em alguns pontos, estava sangrando. O meu peito e aqui embaixo da barba. E ali o terror tomou de conta do meu coração. Falei: meu Deus, não é possível que eu não vou ver meu segundo filho. Não é possível que eu vou deixar minha esposa nesse momento tão delicado. Não é possível, não é possível. E naquele momento eu tive forças para levantar, arranquei da tomada a máquina do soro, fui até, me limpei e sentei de novo na cama e clamei: Senhor, faça um milagre. Eu clamo pela tua intervenção, Senhor. Queridos, eu coloquei a cabeça de novo na cama. A enfermeira abriu a porta e entrou com um saco de medicamento desse tamanho, colocou e falou: o médico acabou de passar isso aqui para você, para evitar qualquer sangramento. E naquela hora eu já me alegrei e falei: a resposta de oração. E eles não sabiam, porque eu falei: meu Deus, eu conto ou não conto? O que eu faço? Me responde. Se eu conto, eles me carregam para Goiânia. Se não conto, eu fico aqui e morro. O que eu faço, Senhor? E aí eu clamei: Senhor, faz eles me dar esse medicamento para cessar. E a minha pele estava completamente vermelha, toda vermelha, cheia de pontinhos vermelhos fortes. E aí ela colocou aquele medicamento. Queridos, 10 minutos a minha pele fez assim, ó, e voltou a cor. Os pontinhos onde sangrou secou, que ficou duro. E aí eu falei: bom, vou ficar observando o restante da noite. E aí contei para a enfermeira. Ela falou: olha, vamos esperar, vamos observar, fica de olho, eu vou ficar de olho também, vamos torcer para não sangrar mais. E não sangrou. De manhã o médico passa e me diz: olha, suas plaquetas voltaram a subir. Eu internei com 25, caiu para 11. Aí ele falou: está em 25 de novo. Eu falei: meu Deus, isso é bom ou isso é ruim? Se eu estava com 25, internei, e agora estou com 25 de novo, então ainda está ruim.
Mas ele falou: não, fica tranquilo, porque como começou a subir, significa que ela vai continuar subindo. E eu recebi mensagens, eu recebi oração de tantas pessoas, outras igrejas, e eu quero contar esse testemunho para os irmãos, porque vocês são parte desse milagre. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que se colocaram em oração em favor da minha vida. E no dia seguinte, isso foi de terça para quarta. Quarta-feira continuei as 24 horas no soro. Na quinta-feira o médico me viu: você está bem demais, você está pronto para ir para casa. Eu falei: também acho. E aí ele falou: olha, eu estou muito paciente, mas eu vou tentar te dar alta. E meus irmãos, eu nunca bebi tanta água, porque eu fui 10 vezes para ver se eu encontrava com ele e falava assim: não esquece de mim, não esquece de mim. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele me deu alta no início da tarde. Continuei me recuperando em casa. Para quem já teve dengue em um quadro grave, sabe que mais de 2, 3 semanas aí ainda com algumas coisas, mas o Senhor teve misericórdia e Ele me resgatou. E eu quero me alegrar junto com a igreja nesse testemunho. E quando veio esse texto, eu lembrei de mim ali naquele hospital, clamando ao Senhor. Ora, eu confiava e cria. O mesmo Deus que me tirou do hospital há 11 anos atrás, me fez estar com a minha família até agora, é o mesmo Deus, Ele vai fazer. Aí sangrava: Senhor, porque o Senhor me abandonou. De novo o sangue secou e eu: Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim o tempo todo. Ou seja, vivemos esse altos e baixos na nossa fé. E aí entra o clamor: Senhor, Senhor. Mas Davi, ele não permaneceu nesse mesmo lugar. Ele não continuou no lugar da dúvida em relação a Deus. Ele não continuou no lugar, da desconfiança, mas ele se posicionou como alguém que confia. E nós cantamos uma música, Decido crer no teu poder. E crer é isso, é uma decisão. As circunstâncias, elas vão nos levar a duvidar, mas nós precisamos decidir confiar no Senhor. Mas como nós podemos lutar, pastor Edson? Vamos usar o exemplo desse homem de Deus. Esse homem de Deus nos dá esse exemplo. O que ele fez? Logo no início do texto, Davi se lembrou dos testemunhos de outras pessoas com Deus. Ele fala aqui no versículo 4: nossos pais confiaram em ti, confiaram e nos livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Então ele se lembrou dessas histórias de outras pessoas que estavam guardadas em sua memória. Histórias essas que ele já tinha ouvido falar. Histórias que estavam marcadas no seu coração pela manifestação de Deus para aquelas pessoas. Olha só a importância de contarmos os nossos testemunhos. Olha só a importância de conhecermos os feitos do Senhor. Tu, porém, ele diz, ainda que eu esteja vivendo isso, tu és santo, tu és rei, meus pais. Então ele dá toda essa declaração. Davi, ele conseguiu recorrer a essas histórias, por quê? Porque elas estavam gravadas na memória dele. A gente só consegue ter acesso a isso quando nós antes buscamos. Então, quando nós estivermos vivendo esses momentos de baixa na nossa fé, nós precisamos, para sair dessa opressão, nosso escape é voltar os nossos olhos para aquilo que o Senhor já fez. Quantas pessoas nós conhecemos que têm testemunhos tremendos? Quantos milagres o Senhor tem operado no nosso meio? E nós precisamos voltar a nossa atenção a isso, assim como Davi. Ele lembrou do que o pai dele falava. Ele lembrou do que as pessoas mais velhas falavam a respeito do que Deus tinha feito, da forma como Deus agia. E então ele faz isso, ele recorre a essas histórias, porque ele entende que Ele é o mesmo Deus. Ele não muda, Ele continua operando milagres. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte na história de outras pessoas, como também na nossa. Então, testemunhos, são muito importantes. Mas muitas vezes nós enchemos a nossa cabeça de notícias ruins, enchemos a nossa cabeça de testemunhos ruins, testemunhos de amargura, conflitos, doenças, vírus, teorias de caos,
E a gente começa a se alimentar com aquilo, se alimentar com isso. E chega uma hora quando a gente precisa viver em fé, a única coisa que está na nossa cabeça é: tem tantos morrendo com dengue, tantos morrendo com isso, tá difícil, os hospitais estão lotados. Eu fiquei em pânico com a necessidade de ir para um hospital, porque eu sabia que estava todo lotado. Queridos, Deus foi tão maravilhoso que eu entrei no hospital. Eu saí do carro, eu entrei na triagem, eu saí da triagem, eu entrei na sala da médica, eu saí da sala da médica, eu sentei e fui medicado. Quando eu fui internado, que eu fiz isso de sexta para sábado, domingo eu fiquei muito ruim, na segunda-feira cedo voltei para o hospital e foi quando houve a internação. Também do mesmo jeito, demorou um pouquinho mais, porque já era durante a semana, durante o dia, então já tinha mais pessoas para ser atendidas, mas fui extremamente bem atendido, extremamente, por quê? Porque Deus abre portas, Deus abre portas. Mas se a minha mente estivesse tão cheia, sabe, das coisas ruins, talvez eu tinha ficado em casa, morrido em casa. Por quê? Porque só o que a gente vê, hospital cheio, isso e aquilo e tal, isso nos paralisa. Olha só a importância de enchermos a nossa mente com aquilo que gera esperança aos nossos corações. Davi, ele não viveu, queridos, esse problema, porque quando ele precisou resgatar alguma história sobre Deus, ele conseguiu se lembrar do testemunho das outras pessoas, aquilo que as outras pessoas tinham vivido. Então nós precisamos nos preparar para esses nossos momentos de baixa na nossa fé. Eles acontecem, é fato, mas eles podem ser mais longos ou podem ser mais curtos. Essa nossa experiência em termos acesso à palavra de Deus é quem vai dizer, a nossa capacidade de confiar é quem vai dizer. Então o conselho hoje para nós é: leia a Bíblia. Diga comigo: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Querido, leia as histórias de Deus, leia biografias de homens tementes, homens de Deus. Assistam pregações, ouçam podcasts, para que em dias maus, em dias de baixa da nossa fé, nós possamos acessar na memória aquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas. Eu me lembro da história de Paulo, eu me lembro da história de Josué, eu me lembro do testemunho da pastora Kátia, eu me lembro do testemunho da diaconisa Raquel. Deus fez com eles, Deus pode fazer comigo. Precisamos acessar isso. Estejamos preparados a tempo, fora de tempo. Busquemos nos alimentar a nossa mente com memórias que vão gerar esperança aos nossos corações. Davi, ao invés de ficar dando ouvidos ao que diziam, as zombarias que se levantaram contra ele, ele traz à memória quem é Deus. Davi, portanto, então é levado, ele primeiro, ele pensa nos testemunhos. Depois ele é levado a lembrar das suas próprias conquistas, dos próprio testemunho dele em Deus. Desde que eu nasci, o Senhor é o meu Deus. Ele começou então a se lembrar agora, não mais do que Deus havia feito na vida das pessoas, mas daquilo que Deus já havia feito na sua própria vida. E depois de lembrar dessas histórias dos outros com Deus, da história que dele com Deus, ele passa então a insistir com Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso de Ti. Olha, a situação é essa, mas eu preciso do Senhor. Tu, Senhor, não fique distante, ó minha força, vem logo me socorrer. Isso é o clamor de alguém que sabe que precisa do Senhor, sabe que só no Senhor ele pode vencer, sabe que somente em Deus ele será capaz de viver aquele determinado milagre que ele tanto precisava. Então, dos versículos 21 até o 31, Davi enfatiza pontos importantes para manter a fé sólida, saudável, no alto. E a primeira está lá no versículo 22: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu quero descartar logo a parte B. Davi diz que vai fazer o quê? Ele vai congregar. Eu vou para a igreja, eu vou falar para os meus irmãos, eu vou estar junto deles, eu vou estar lá, porque lá é o lugar onde eu devo estar. Uma brasa, queridos, que ela é tirada do braseiro, ela permanece vermelha por um tempinho, mas logo ela vai se apagando. E talvez você esteja assim, meio apagado, talvez a brasa esteja bem fraquinha,
Mas bendito seja o nome do Senhor, porque você está no lugar certo, junto com outras brasas essas cheias de defeito, brasas essas que algum momento pode te tirar do sério, brasas essas que muitas vezes não sabe, você não vai concordar com tudo que eles dizem, agem, mas são pessoas que vão te aproximar de Deus. Até nos conflitos, essa pessoa vai te aproximar de Deus, porque é o Senhor que vai te dar escape para vencer, para voltar a amar, para decidir amar. Queridos, não tem lugar melhor para se estar. Não tem. Davi, ele tinha essa consciência: eu vou para o meio da assembleia, eu vou para a congregação, eu vou louvar a Deus com os meus irmãos, eu vou celebrar o nome do Senhor. Porque ainda que o meu coração esteja se recuperando, na congregação é que eu encontro pessoas que me aproximam de Deus, pessoas que estão feridas como eu, buscando a mesma coisa que eu, e se estamos juntos no mesmo propósito, juntos nós vamos alcançar. Amém. Então, ele sabia que ele precisava estar na congregação, e no início ele fala o que do versículo? A meus irmãos declararei o teu nome. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou dar testemunho. Eu vou testemunhar. A outra maneira de fortalecer a fé é testemunhando aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Deus fez algo por você, compartilhe, queridos. Compartilhe, testemunhe. Porque quanto mais você fizer isso, mais de Deus vai ser derramado na sua vida e na vida daqueles que foram alcançados pelo testemunho. Lembra do próprio Davi? Se ele não tivesse sido, escutado os testemunhos do povo, dos seus descendentes, ele não teria como se lembrar deles na hora da angústia. Então, contar testemunho é bênção para nós, mas também é bênção para os nossos irmãos. Davi, então, no versículo 25, destaca outro ponto importante, que é louvar a Deus. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Diga comigo: eu devo adorar ao Senhor. Queridos, que Ele seja o tema do nosso louvor. Quantas músicas, que o tema é a nossa necessidade. Quantas músicas que o tema é aquilo que eu preciso viver. Que o Senhor seja o tema do nosso louvor. A Ele a glória, para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais nós semeamos, e aí ele fala da importância de louvar. E aí o outro ponto também é que ele se destaca, que ele destaca, na verdade, é o fato de ser um abençoador. Ele declara, que vai abençoar as pessoas. Quanto mais nós semeamos bênção, mais nós colhemos bênçãos. Quanto mais palavras de vida nós semeamos na vida de outras pessoas, mais palavras de vida nós vamos receber. Quanto mais tempo nós gastamos abençoando outras pessoas, mais tempo as pessoas se dedicarão a abençoar as nossas vidas. Tudo aquilo que nós semeamos, disso nós também vamos colher. É fato. E não funciona só para coisa ruim, não. Principalmente para as boas. Quando vierem as baixas da nossa fé, nós precisamos nos lembrar desse Salmo 22, da jornada de Davi. Precisamos nos lembrar que somos falhos, mas nós temos um Deus que nos ajuda, que nos coloca de volta no eixo. E eu não estou falando aqui de um ciclo de uma vida de pecado, não. Ciclo de uma vida de pecado é para quem não conhece o Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor vão pecar, vão vacilar, mas vão se arrepender e nunca mais vão repetir aquele erro. Então precisamos nos voltar para o Senhor. Mas quando eu digo que somos falhos, muitas vezes, na maioria das vezes até, é dessa nossa capacidade de oscilar tanto na nossa fé. Eu ouvi uma palavra um dia em que a pessoa estava questionando por que Gideão questionou tanto a Deus, fez tantas provas. E depois disso a gente vê algumas interferências, Deus dizendo para ele fazer algumas coisas, e ele obedece de primeira. E ele disse que ficou parado para pensar, pensando, e o Espírito Santo falou para ele. Enquanto Gideão não conhecia a voz do Senhor, ele fez testes. A partir do momento que ele conheceu a voz do Senhor, nunca mais ele duvidou do que era Deus. Por que nós insistimos em não crer?
Por que nós insistimos em não confiar? Precisamos ouvir mais a voz de Deus, para que quando o Senhor fale, meus irmãos, o médico diga o que disser, os nossos inimigos, pessoas que se levantam contra nós, digam o que quiserem, a nossa confiança vai estar inabalável, porque nós temos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós temos uma palavra do Senhor para as nossas vidas, e nós vamos continuar firmes, confiando nessa palavra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos onde você está. Eu não conheço qual a sua dor, eu não sei como está o estado da sua fé nesse momento, mas eu creio que você decidiu estar neste lugar, porque o Senhor te trouxe, e Ele quer te tirar desse lugar de dor, Ele quer te tirar desse lugar de dúvida, Ele quer te tirar desse lugar de medo. Por isso eu quero te convidar aí onde você está agora, você começar a dizer para o Senhor: Senhor, esse é o meu temor, esse é a minha dor, esse é o meu medo. Nesse momento eu não estou conseguindo enxergar por outra perspectiva, eu só consigo achar que não vai dar certo, que não vai fluir, que não vai acontecer. O meu medo tem cegado a minha fé. Confesse isso ao Senhor. Confesse isso ao Senhor. E que a luz do Espírito Santo entre no seu coração e na sua mente nesse momento, irradiando de maneira tão forte, tão brilhante, tão potente, que o medo não vai conseguir resistir e vai fugir, que a dúvida não resistirá e vai fugir, que a dor vai ser curada, e que os motivos de alegria que já existem, eles serão mais uma vez vistos, contemplados e festejados em nome de Jesus. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido tão bom, tão bom, tão bom, Ele nos alcançou. Vamos continuar firmes em nossa declaração de fé por aquilo que Ele é e daquilo que Ele tem para nós. Amado Deus e soberano Pai, aqui estão homens, mulheres, com suas dores, com seus medos, muitas vezes até esse pânico, um clamor que muitas vezes não consegue sair em palavras, mas rola pelo nosso rosto em formato de lágrimas. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós precisamos confiar em Ti. Por isso, Senhor, nós clamamos: aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor, a nossa capacidade de confiar em Ti, aumenta, Senhor Jesus, a nossa percepção para compreender aquilo que o Senhor já fez na vida dos meus irmãos, na vida dos nossos antepassados, na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos da igreja. Deus, aumenta a nossa capacidade de observar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. O Senhor já fez tanto por nós, tanto, e o Senhor não muda, o Senhor é imutável. Nós precisamos continuar confiando em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti também: manifeste-se em milagres, Senhor Jesus. Abre portas, Senhor Jesus, aonde nós estamos clamando. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abre, Senhor, traz solução para aquilo que tem gerado dor nos nossos corações. Nós declaramos, nós confiamos em Ti, nós cremos no milagre, nós confiamos em Ti, e nós colocamos o nosso coração, a nossa mente em Ti, e declaramos, Senhor Jesus, que não sejamos escravos do medo, que não sejamos escravos da dúvida, que não sejamos escravos, Senhor Jesus, do pânico que muitas vezes nos cerca, Deus, mas que nos momentos de baixa da nossa fé, diante da nossa natureza, Senhor, nós sejamos sempre fortalecidos pela Tua palavra. Por isso, Senhor, desperta-nos, Senhor, a ler a Tua palavra, desperta-nos, Senhor, a nos envolver com aquilo que vai nos edificar. Deus, em nome de Jesus, tira o nosso foco, Senhor, daquilo que não nos edifica. Deus, que gastemos mais tempo com a Tua palavra do que com séries, do que com nossos aparelhos celular. Deus, que gastemos mais tempo no secreto contigo, Senhor, do que falando mal da vida de outras pessoas, do que questionando, Senhor, a Tua soberania, a Tua vontade.
Deus, ajuda-nos, Senhor Jesus, a não sermos, meu Pai, tolerantes com as nossas falhas. Que possamos, Senhor, olhar para as nossas falhas e nos arrepender, meu Pai, em nome de Jesus, e viver uma vida de santidade. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a ser bênção na vida dos nossos irmãos. Que eles sejam cheios do Senhor. Que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas com fragilidades. Pai, que nós nos levantemos, Senhor Jesus, para cobrir o nosso irmão onde ele não pode estar. Que nos levantemos, Senhor, para orar pelo nosso irmão quando ele precisar. Deus, em nome de Jesus, que nos levantemos em oração, meu Pai, por eles, clamor, em jejum, meu Pai, pela vida das outras pessoas, não apenas pelos nossos próprios interesses. Que o nosso coração esteja voltado para Ti em toda e qualquer circunstância, não apenas quando nós precisamos de um milagre. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua vontade, para o louvor da Tua glória. Nós Te louvamos e Te bendizemos neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique de pé, queridos, e nós vamos declarar que cada vez que a nossa fé ela for provada, o Senhor, Ele nos dá essa chance de crescer, de nos tornarmos mais próximos dEle, de sermos cada vez mais cheios do Senhor. Se você entrou aqui hoje fraco na sua fé, com a sua fé em baixa, creia que você vai sair daqui renovado, e que ao encontrar as dificuldades, que ao encontrar o dia mau, o Senhor te capacitará a vencer, porque não é na força do nosso braço, é na nossa confiança naquele que pode mudar, alterar todo e qualquer quadro, em qualquer situação, em nome de Jesus, amém? As
tem alguém no nosso meio que hoje decidiu declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Você que nunca declarou isso publicamente e quer fazer isso hoje, entendeu que precisa viver com o Senhor, você pode fazer isso. Você pode vir aqui à frente. Eu quero ter a alegria de orar por você. Ou talvez você já tomou essa decisão um dia, mas por algum motivo você acabou se afastando, mas hoje você reconhece que sem Jesus não dá, e que você quer voltar aos caminhos do Senhor. Você quer reconciliar-se com o Pai. Alguém hoje quer tomar essa decisão? Alguém? Não? O Senhor nos dê nova oportunidade, nos dê a alegria de viver os nossos dias regozijando na sua vontade. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus mais uma vez.